Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: evangélicos e comunistas se abraçam no Planalto. Clara insanidade. Meus amados, o comunismo é fundamentalmente oposto à visão cristã de mundo. Porque o comunismo eleva o Estado a uma posição que efetivamente substitui Deus como autoridade última, suprema e absoluta. O primeiro alarde, a primeira bandeira do comunismo é, abre aspas, promover a igualdade e a justiça social. Esse alarde é chamativo, porém é falso, porque na prática o comunismo inevitavelmente resulta em uma concentração de poder nas mãos de poucos, criando assim o totalitarismo. Ou seja, o governo comunista assume uma posição de déspota, tirana, porque ele expande o poder do Estado sobre os seus cidadãos. O lema do regime comunista é mais impostos, mais impostos, mais dinheiro, mais poder, mais poder. Todo o regime comunista é uma besta insaciável. Mais impostos, mais dinheiro, mais poder. O segundo alarde, a segunda bandeira chamativa e falsa do comunismo é, abre aspas, a redistribuição das riquezas dos ricos para os pobres. Meus amados, o que o comunismo faz é a redistribuição do poder dos cidadãos para o Estado e não a redistribuição das riquezas para os pobres. Porque a característica do comunismo é mais intrusão, mais posse ilegal, mais usurpação. Isso significa nada mais, nada menos do que redistribuir o poder dos cidadãos para o Estado. Meus amados, o governo, na realidade, biblicamente falando, o governo tem o seu lugar bem definido em sua esfera de soberania. E mais, o governo, segundo a Bíblia, é uma instituição ordenada por Deus, de acordo com Romanos 13:1, que diz que as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Agora, por causa da inclinação do homem ao pecado, por causa da inclinação do homem à corrupção, o poder do governo deve ser limitado. Os seres humanos são demasiadamente pecadores para receber demasiadamente poder. O ser humano é pecador e a maldade atravessa o seu coração. Então, ninguém deve receber demasiadamente poder. Portanto, um sistema com profunda responsabilidade de pesos e contrapesos, de freios e contrapesos, é necessário em um mundo pecaminoso, em uma sociedade pecaminosa. No comunismo não existe esse sistema de freios e contrapesos, de pesos e contrapesos. Pelo contrário, no comunismo não existe isso. No comunismo não existe um arranjo constitucional que divide o poder entre as esferas executiva, legislativa e judiciária, de forma que cada um possa controlar e limitar as ações dos outros. Não existe isso no regime comunista. Por isso que no regime comunista a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de consciência é um pavor deles. O comunismo não valoriza a vida humana individual.
Porque não se valoriza a vida humana individual, restringindo a liberdade de expressão, restringindo, limitando a liberdade de opinião, a liberdade de consciência e os interesses privados. Que é isso que o comunismo faz, realiza. Os regimes comunistas, eles usam os tribunais jurídicos para fins de perseguição aos oponentes políticos. Nos regimes comunistas, os tribunais jurídicos apresentam suas ações como lícitas, enquanto minam a justiça. Os tribunais jurídicos nos regimes comunistas são nada mais, nada menos do que ferramentas do regime. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, não dá para entender um evangélico concordar com a doutrina comunista. Não dá para entender um evangélico comungar com as ideias e os princípios do marxismo, do comunismo. Efésios 5:11 está escrito, preste atenção: e não sejam cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Por isso não dá para entender reunião de evangélicos, aqui evangélicos entre aspas, com políticos declaradamente comunistas, porque não existe, não há nenhum ponto comum entre o cristianismo e o comunismo. O comunismo na União Soviética do sanguinário Stalin mostrou que os julgamentos condenaram publicamente supostos inimigos do Estado. E esses supostos inimigos do Estado foram à prisão e logo em seguida à execução. Hoje a história se repete. Países comunistas manipulam seu judiciário para aprisionar adversários políticos e boicotar os partidos de oposição. Além disso, o comunismo ele cria um clima de pavor, de pânico, de medo entre os seus cidadãos, porque qualquer resistência ao governo é criminalizada. No regime comunista, quaisquer vozes discordantes são silenciadas através dos tribunais que estão a serviço do regime. Por isso, não dá para entender, abre aspas, evangélicos, abre aspas, pastores, abraçadinhos com comunistas em concordância com as obras das trevas do comunismo e dizendo amém, aleluia, glória a Deus, numa oração que não será atendida. Escute o que é que Miqueias diz no capítulo 3, verso 4. Clamarão ao Senhor, mas o Senhor não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, visto que, preste atenção, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Por causa do comportamento maligno e cruel dos magistrados e líderes de Judá, Deus se recusou a atender às orações. Os magistrados, os juízes, os líderes da época do profeta Miqueias se tornaram tão corruptos, tão mentirosos, que Miqueias os comparou a canibais. Veja o verso 2 do capítulo 3 de Miqueias. Referindo-se aos magistrados e aos líderes de Judá, Miqueias diz: vós que aborreceis o mal e amais, vós que aborreceis o bem e amais o mal, vós que aborreceis o bem e amais o mal. Verso 2 do capítulo 3 de Miqueias. E o verso seguinte, o verso 3, ele compara os magistrados
e os líderes a canibais. Vós comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos. Meus amados irmãos e irmãs, o governo comunista, ele rejeita que o ser humano é pecador e corrupto por natureza. Eles rejeitam essa tese doutrinária bíblica. O governo comunista crê que a natureza do ser humano pode ser aperfeiçoada, colocando o homem no centro do universo. Isso está em desacordo com a compreensão bíblica de que todos pecaram e estão aquém da glória de Deus, de acordo com Romanos capítulo 3, verso 23. Portanto, irmãos e irmãs, abraçar as ideias, os princípios do comunismo é rejeitar a soberania a soberania de Deus e a pecaminosidade do ser humano. A regeneração, o novo nascimento envolve uma transformação de coração que leva o homem à rejeição do pecado e à aceitação da soberania e do senhorio de Deus em todas as áreas da vida. Portanto, não tem como unir a doutrina comunista com a doutrina bíblica. Esse encontro em Brasília, no Planalto, de evangélicos com comunistas, não foi um encontro especial de emoção e fé. Não. Foi um encontro de clara insanidade, de óbvia insanidade, de lúcida insanidade. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério, é o meu desejo. Publique, divulgue esta mensagem com o maior número de irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. O endereço está aí logo aí embaixo. Se você não se inscreveu no meu canal, clique aí, inscreva-se. Louvado seja Deus. Amém.